Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo novamente aqui, mais uma live, hoje com informações importantes, né, sobre a nossa alimentação, que é uma coisa que muita gente não cuida muito bem, direitinho, né? Nós vamos ver aqui com a doutora Mildred, que é a nossa convidada de hoje. Os recados, fazer perguntas, está aqui o Live Tip, né? Vocês fazem por ele. Entram lá, faz a sua pergunta, coloca seu nome. A partir de R$1, vocês fazem a pergunta que vocês quiserem para a doutora Mildred. Se quiser apontar o celular para o QR Code que está aí na tela, também vocês vão conseguir. Os contatos da doutora Mildred estão na descrição dessa live e os meus também, tá bom? Então, bem-vindo a todos, bem-vinda, doutora Mildred. Deus abençoe por ter aceito estar aqui com a gente para poder nos ensinar um pouquinho, né? Como é que a gente pode se alimentar e como é que a gente pode se curar pela ação da alimentação, tá certo? Então, eu queria passar a palavra para a senhora, para que a senhora pudesse se apresentar e explicar quem é a doutora Mildred Molina. Claro, muito obrigada pelo convite, primeiro, parabéns pelo canal, está sendo um sucesso. E, bem, meu nome é Mildred Molina, eu levo o título de doutora porque eu tenho formação em odontologia, mas a minha carreira me levou para a parte de nutrição, então eu trabalho atualmente com nutrição, saúde integrativa e toda essa parte de resgatar a vitalidade de saúde, que é tão fundamental, e eu tenho um foco muito grande na alimentação, né? A cura através da alimentação. Muito bem. E nossa live é sobre como é que essa alimentação cura. Então, a pergunta, né, que todo mundo está fazendo, o que significa na prática? A gente está falando que a cura começa pela alimentação. Como é que é isso? A senhora consegue explicar para a gente? Claro, a alimentação não é para menos que talvez você já tenha ouvido assim que a saúde começa pela boca. Quando eu me formei em odontologia, era muito comum, né? Só que a gente focava só nos dentes, aquela coisa. Mas, literalmente, a nossa saúde começa pela boca, pelo que a gente coloca dentro dela, porque todo esse arsenal de alimento, ele vai fornecer substâncias para que o nosso corpo trabalhe adequadamente. Então, o que você escolhe hoje como alimentação é fundamental para o que você vai colher lá no futuro. Então, você ter vitalidade, você ter saúde, você ter disposição, você ficar longe, livre de doenças. A alimentação tem um papel excepcional para poder dar esse fortalecimento no nosso corpo. Então, é essencial. Realmente, a cura começa pela boca. Mesmo porque quando você está com algum desequilíbrio bioquímico já, mas ainda não tem sinais e sintomas, ou ainda não tem uma doença já diagnosticada, você já pode estar num processo silencioso a caminho de um desequilíbrio que vai se tornar uma doença. E quem dá esse suporte para o nosso corpo são os alimentos. Então, por isso que é sempre importante a gente saber o que a gente está colocando na nossa boca, porque o nosso corpo vai usar isso como combustível para o bem ou para o mal. Muito bem, interessante. A senhora consegue nos dar uma ideia, né, de tipos de alimento que podem provocar algum malefício e provocar algum benefício? Né? O que a gente deveria focar quando vamos nos alimentar? Porque quando a gente fala alimento saudável, né, o meu entender é que você precisa descascar mais e abrir menos caixa, né? Eu creio que é mais ou menos por aí, né? Sim, é mais ou menos por aí, não é nem mais ou menos, né? É mais por aí. Com a vida atual que a gente tem, a gente tem que ter no cenário o seguinte: a gente tem muitas pessoas que precisam de alimento. E para a gente produzir todo esse alimento, surge as indústrias que tentam trazer todo esse alimento de forma mais facilitada para as pessoas. O problema é que a produção em excesso, em quantidade, ela, para acontecer, precisa de alguns mecanismos, né? Então, dentro do agronegócio, a gente precisa, obviamente, lá de produtos para
poder fazer que a colheita dê mais. Então, tudo isso vai interferindo na qualidade desse alimento, e aí a gente entra, mas e aí, o que eu vou comer? Porque tem gente que pensa assim, ai, mas tem agrotóxico, tem... na verdade, essa palavra está proibida hoje em dia, né? Tem os, como que fala? Os fertilizantes, né? Mas no final das contas é meio que a mesma coisa. E aí o que acontece? Então precisa disso para a gente poder produzir mais alface, por exemplo, porque o alface tem um tempo de cultivo quando você está fazendo ele organicamente, e para você atender uma população enorme, você precisa usar alguns artifícios para poder produzir mais. E aí muita gente entra nesse dilema de mas tudo faz mal. O alimento, porque ele vai ter esses fertilizantes, essas coisas que vão fazer ele crescer mais rápido, então ele está contaminado, eu não vou comer. Mas aí a pessoa escolhe um refrigerante, que é totalmente químico. Então, existe essa confusão. E aí é aí que as pessoas erram e falam assim, tá, então o que eu vou comer? Que é o que você acabou de me perguntar. O que é melhor comer? Ainda hoje, mesmo com o uso de fertilizantes, de defensivos agrícolas, ainda hoje o alimento natural, onde a gente descasca mais, ele é mais saudável para o nosso corpo, mesmo tendo que usar esses artifícios. Foi por isso que eu entrei com essa introdução antes, porque existe essa confusão. Uma coisa é a gente pegar um alimento fresco, que tem a vitalidade ali, da energia vital, ele tem os nutrientes que ele consegue produzir da terra, ele traz os antioxidantes, que são defesas próprias do alimento, para que ele possa se proteger de insetos, essas coisas. Mesmo com a ação de fertilizantes, defensivos agrícolas, eles ainda são as melhores opções para o nosso corpo, né? Óbvio que quando você pega um alimento desse, você vai ter que fazer uma limpeza ali dentro da sua casa, de modo que você consiga remover uma parte disso. Mas a gente não pode ser inocente achando que tudo é um milagre. Eu tenho uma horta na minha casa, mas eu não consigo produzir tudo. Eu produzo algumas coisas. Agora, quem não tem uma horta em casa, como vai fazer? Tem que comprar no supermercado, e ela não sabe de onde veio, mas ela não pode ficar com aquela crença de que, tem produtos aqui nesse alimento, nessa maçã, nessa banana que vai me fazer mal. Ela tem que entender que um produto que é totalmente industrializado faz muito mais mal, porque ele tem um monte de componentes químicos que a gente nem sabe o que é. E o nosso corpo não reconhece como saudável. Então, é importante a gente sempre buscar os alimentos mais frescos, que são mais ricos ainda em nutrientes para o nosso corpo. Beleza. Acho que eu respondi, né? Apesar de ter dado todo esse cenário. Acho que sim. Vocês que estão nos assistindo, né, novamente, perguntas para a doutora Mildred, através do Live Tip, está passando aqui embaixo na tela o endereço onde vocês entram, fazem a pergunta e a gente põe na tela aqui e mostra para a doutora Mildred, ela responde para nós. Muito bem. Então, tem muita gente que se engana, né, doutora? Porque ela pega alface, pega legumes, faz uma alimentação saudável, né? Que pega uma carne magra, faz tudo bonitinho e toma 2, 3 copos de refrigerante junto com a alimentação. Nossa, é terrível. Bagunça tudo, né? Então, terrível. Como é que esse descontrole, né, impacta diretamente na prevenção ou na produção de doenças ou na reversão de uma doença? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou em tratamento de câncer de próstata. Eu tenho um problema de artrose, que a senhora sabe que a senhora está me tratando. Tem coisas que eu não posso comer, porque inflamam o meu corpo e ele começa a doer as juntas e eu não consigo fazer as coisas, né? E tem coisas que se eu fizer, como por exemplo, comer antes de dormir, eu estou ajudando o câncer a ficar mais legal, né? Não estou ajudando ele a sumir. A senhora podia dar uma explicação nisso, que eu acho que é interessante, que tem tudo a ver com... Né? Vamos lá, então vamos por partes. Eu vou pegar primeiro o exemplo que você me deu,
de fazer uma refeição ali bem saudável, um prato com bastante verduras, legumes, carboidratos, proteínas, né? Tudo bem equilibrado, e aí no finalzinho vou tomar aquele refrigerantezinho, para a gente não fazer propaganda, aquele refrigerantezinho gelado, gostosinho, né? O que acontece nesse cenário? As pessoas não sabem, e é bom prestar atenção agora. Você se alimentou, e para se alimentar, depois que você se alimentou, o estômago tem um período para poder fazer a digestão, para os ácidos serem produzidos e digerir aquele alimento, para depois ele ser absorvido ali, as vitaminas e minerais no intestino. Só que quando eu vou lá e como bonitinho e tomo aquele refrigerante em cima, o que acontece? O refrigerante é extremamente ácido. E aí, o seu organismo entende, nossa, já temos ácido suficiente, vamos liberar esse estômago, né? Vamos abrir o piloro ali para poder passar todo o alimento que ele já foi digerido para o intestino. E aí, o que acontece? Você começa a desenvolver um problema não só estomacal, mas também intestinal. E o seu intestino não vai conseguir absorver corretamente os nutrientes. Por quê? Porque foi um tijolão para lá, e não um grãozinho de areia como deveria. Por quê? Porque a Coca-Cola, o refrigerante, ele acelerou a liberação do alimento que estava no estômago e que ainda não estava totalmente digerido. Então, esse é o primeiro problema que eu achei, assim, o seu exemplo perfeito para eu poder puxar esse gancho da importância da gente, quando for comer, só comer, e quando for beber, só beber, tá? Mas nesse caso em específico do refrigerante, ele sempre vai causar essa situação. Inclusive, se você tá comendo um salgado, por exemplo, uma coxinha, vai acontecer a mesma coisa. Não é porque só com arroz e feijão e a salada, não, é com qualquer alimento. Então, quando você for beber, se você escolher pelo refrigerante, beba só refrigerante, né? Não estou incentivando o refrigerante, não. Mas se essa é a sua opção, eu tenho que respeitar. Então, beba só refrigerante, para você não causar mais problemas intestinais e de absorção, e aí pode desencadear várias coisas, né? Processos inflamatórios grandes. Agora, a respeito de como a gente pode reverter aí problemas de saúde. Então, vou pegar você de exemplo, que você mesmo se deu. Uma pessoa que tem problemas aí articulares, que já está muito indicado que é um processo inflamatório. O que aconteceu? Você já tem a doença instalada. Nessa situação, como que o alimento vai te ajudar? Ele vai te ajudar não fazendo com que esses processos inflamatórios que causam as dores, causam a dificuldade de movimentação, aquele calor que dá, né? Geralmente quem tem artrose, artrite, costuma ter muito calor na região das articulações. Por quê? Porque as células estão ali tentando proteger aquela região e causa dor. E aí, a alimentação tem um papel crucial, porque tem alimentos que são super inflamatórios, como, por exemplo, açúcar. Uma pessoa que come muito carboidrato, então, vamos supor, ela não come açúcar. Ela fala assim, não, eu não ponho açúcar em nenhuma bebida, mas come muita batata, muito arroz, muito macarrão. Tudo isso vai virar energia, vai virar açúcar no seu corpo. Então, uma pessoa com essa situação, ela realmente tem que dar uma maneirada nesses alimentos, mesmo eles sendo naturais. Não é só tirar o açúcar, né? Tem que dar, às vezes, uma reduzida também no consumo de frutas. Então, a gente tudo tem que individualizar e ver a necessidade da pessoa. Eu estou dando aqui um aspecto bem geral para que as pessoas possam entender. O que mais essa pessoa deve evitar? Ela deve evitar os alimentos industrializados, ultraprocessados, porque eles são extremamente inflamatórios. O leite também é inflamatório, e para algumas pessoas que têm intolerância à caseína, à lactose, isso vai ser pior para elas. Então, num quadro como, por exemplo, aí, artrite, artrose, vai causar mais dor.
Então, é importante a pessoa ter essa orientação, porque cada indivíduo é de um jeito. No caso de um câncer, o câncer se alimenta majoritariamente através de açúcar. Por quê? O ambiente fica ácido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um processo de câncer, a primeira coisa que ela deveria eliminar da vida dela são os refrigerantes, porque é extremamente ácido, extremamente cheio de açúcar e vai acelerar a mais mutações celulares. E aí o câncer vai aumentando, vai se proliferando. E a gente não quer isso. Então, quando você fala assim, é melhor eu não jantar, por quê? Para você ter um período maior sem alimento, para o seu corpo poder produzir o que ele precisa para se autodefender. Então, o jejum, em casos de câncer, é muito importante, tá? Então, lógico, tudo isso, gente, tem que ser sempre orientado de acordo com cada pessoa. A gente não pode sair generalizando. Cada pessoa tem a sua individualidade que deve ser respeitada. Então, acredito que seja essa a explicação baseada nos seus exemplos aí, Celso. Foi muito bom mesmo. Realmente, por experiência própria, né? Eu, quando tomava, eu gostava muito de tomar leite, né? E vivia com dores nas articulações, e dores fortes, que me impediam de fazer muita coisa. No fim, eu acabei tirando leite, acabei tirando algumas outras coisas da minha alimentação, e realmente melhora. E se eu comer qualquer derivado, né, pegar um queijinho branco, e vou comer um queijo branco 2, 3 dias seguidos, lá volta as dorzinhas tudo falando, tô aqui, você está comendo queijo. Então é muito louco, é muito difícil, né? E a gente precisa de um profissional como a senhora para poder estar nos orientando, para poder nos ajudar a saber que caminho a gente vai tomar para não fazer muita bobagem, né? Na verdade, a maioria das pessoas, elas acabam aprendendo por erro e acerto, o que demora mais tempo. Então, quando a gente tem alguém guiando a gente nesse processo, né, de resgatar a saúde, de você conseguir voltar a se sentir melhor, com vitalidade, né, com disposição, é importante, porque a pessoa vai entender a sua especificidade e vai te explicar por que disso. Por exemplo, acredito eu que você não sabia a questão do refrigerante após uma alimentação, o que causava. Hoje, quem estiver aqui nos ouvindo já vai saber e já vai tomar esse cuidado. Então, ela já vai falar assim, não, a hora de comer é só de comer. Para você não interferir nesse processo digestório e você realmente ter absorção das vitaminas e minerais que o alimento está trazendo para você. Então, isso é importante. E quando a gente entende, a gente consegue colocar em prática. Exato. De domingo eu vou na casa de uns amigos, que eles, como eu sou sozinho, eles querem que eu esteja sempre domingo com eles. E eles não se conformam, porque eles põem refrigerante na mesa, eu já avisei, né? Eu não tomo nada. Se eu vou tomar alguma coisa, eu vou tomar água meia hora antes ou meia hora depois, que foi o que me ensinaram do correto. Ao longo da refeição, nenhum líquido, principalmente refrigerante, né? Porque ele é cheio de ácido fosfórico, né? Faz parte principalmente desses refrigerantes tipo cola, e esse ácido fosfórico faz isso que a senhora falou, né? Ele interfere diretamente na digestão. Exatamente. Muito bem. E tem um detalhe, vamos até acrescentar aqui para ajudar o pessoal. Quando a pessoa tem a necessidade de come e dá um golinho, ela está empurrando o alimento rápido para o estômago. E por que será que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não mastiga bem. Ela tem... ou ela mastiga muito rápido, uma pessoa ansiosa que, tipo, dá 2, 3 mordidas e já quer engolir, e aí tem dificuldade do alimento descer pelo esôfago, e aí por isso ela bebe, para poder ajudar a descer, ou ela realmente, às vezes, está com ausência de dentes,
precisa complementar ali com uma prótese, um implante, seja o que for melhor para ela na situação, mas ela precisa voltar a mastigar. Então, ela precisa desenvolver a paciência de mastigar, entendeu? Mastigar com calma, não comer correndo, aproveitar aquele alimento, né? A hora da alimentação é um momento sagrado, a gente tem que comer com paciência, mastigar lá pelo menos 32 vezes, já que a gente tem 32 dentes na boca, né? Para o alimento ficar bem trituradinho e facilitar a digestão, não só no estômago, mas também no intestino. Então, é bem importante isso. Então, aproveitar isso que a senhora falou para te perguntar. E a relação entre a alimentação e os estados emocionais, como ansiedade e depressão? Uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, comendo, pela energia dela, ela acaba se alimentando de forma errada, vamos pôr assim. Então, é importante a gente saber que a alimentação tem muito a ver com os estados emocionais, tá? A gente, primeiro, no nosso intestino é produzido um neurotransmissor chamado serotonina. Esse neurotransmissor é o que faz a gente se sentir bem, que dá a sensação de bem-estar. E aí, se a gente se alimenta com alimentos inflamatórios, como eu já citei, açúcar industrializado, o que acontece? O seu intestino fica inflamado, ele não consegue produzir essa quantidade de serotonina. E aí, a pessoa pode desenvolver, sim, uma depressão, uma ansiedade, né? Ou algum transtorno de humor. Então, tudo isso é muito importante. Outro fator também é que o nosso intestino, ele produz cerca de 90% dos linfócitos, que são células de defesa. Então, se a gente está inflamado, o nosso corpo está ali tentando se proteger de alguma coisa. E o alimento é fundamental nisso tudo. O alimento tem que ser nosso amigo, não nosso inimigo. E as escolhas que a gente faz, né, claro, por conta de muita propaganda, incentivo externo, a gente acaba optando por alimentos que não são benéficos para o nosso corpo e para a nossa saúde, tanto física quanto mental e emocional. Claro, existem pessoas que o fator não é bioquímico, essa depressão, essa ansiedade, esse transtorno de humor não está acontecendo por causa da alimentação. Às vezes a pessoa tem uma alimentação impecável, mas ela tem outras situações que levaram a desenvolver aquilo. E aí, às vezes, ela tem deficiência nutricional, a gente tem que repor, mas tem que avaliar se ela não está tendo realmente um processo inflamatório ali que está interferindo nisso. Então, veja, são vários fatores atuando numa coisa só. E a gente tem que investigar todos, não adianta a gente só dar remédio, ou só dar suplemento, ou só falar que é só alimentação. Então, a gente tem que olhar o todo sempre. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra, exatamente. Bom, existe algum alimento que a gente pode dizer que é aliado da nossa saúde mental, por exemplo? Ah, sim, claro. Por exemplo, as folhas verdes escuras são muito importantes, porque elas são ricas em magnésio, que é um mineral que no nosso Brasil, infelizmente, a gente não tem disponível, assim, em excesso na terra e, consequentemente, nos vegetais e frutas que a gente produz aqui. Então, é importante a gente consumir uma parte pela via alimentar, que é através das folhas verdes escuras, né, que tem magnésio, zinco, ferro. Por quê? Porque eles vão trazer esse suporte para a produção aí dos neurotransmissores lá no intestino. Outro alimento bem importante é o cacau, não é o chocolate lá famosinho que a gente compra lá no supermercado, bonitinho, embalado. É o cacau puro mesmo. Por quê? Porque ele é rico em triptofano, que é um alimento
para o neurotransmissor produzir a serotonina. Então, a gente tem que ir pensando em toda essa cadeia quando a gente vai pensar em alimentos. Então, uma pessoa mais ansiosa ou depressiva, é super importante você recomendar para ela comer chocolate, pelo menos aí 70% de cacau. Por quê? Porque aí vai dar esse input de triptofano para ajudar nela, ela ter um humor melhor, reduzir a ansiedade, né? Reduzir a depressão, aquela tristeza constante. Mas também não é para se entupir de chocolate, gente, vamos devagar, né? Tudo tem que ter equilíbrio. E tem vários alimentos, né? As sementes, as oleaginosas são muito importantes também. Eu diria assim, a sorte variada de alimentos é o que vai te ajudar a ter mais saúde sempre, inclusive na parte emocional. Mas eu acho que esses dois, os verdes escuros, né? As folhas verdes escuras e o cacau e as oleaginosas também são os mais fundamentais. Beleza. É por isso que a gente come um chocolate quando é desse 70%, fica calminho depois, né? Fica feliz, né? É isso mesmo. Mulheres, então, ainda mais, né? Porque com as alterações hormonais, de ciclos menstruais, tudo isso aí interfere no humor da mulher. Para a mulher é importante também. Tá. Então, maridos, levem um chocolatinho 70% para sua esposa, que elas vão ficar felizes. A gente precisa ensinar as pessoas, né, a saber administrar a sua vida e a de com quem ela convive, né? Porque a pessoa chega às vezes em casa com a cabeça cheia dos seus problemas e esquece que lá tem uma pessoa que também sente, que também ama, que também está com problema e precisa de ajuda, né? Sim. Então, leva o chocolatinho que você vai ajudar, mas não leva toda hora não, porque depois ela vai brigar com você que ela engordou, tá? Exatamente. Não vai, não. Leve na hora certa. Isso. Tem algum mito sobre alimentação saudável? Tem gente que fala de alguns mitos, alguma coisa você já falou que é sobre agrotóxico, né? Essas coisas, mas tem maneira de você colocar o alimento em hipoclorito de sódio, sei lá, eu ponho o meu alface no vinagre antes de comer por uns 10, 15 minutos. Perfeito. Em água com vinagre. Para quê? Para poder ver se limpa um pouco ele de alguma coisa que tem um posto, né? Perfeito. Lógico, vai ter que pôr, porque quando você faz a produção, que nem a senhora falou, você vai produzir milhares de pés de alface, a probabilidade de, nessa horta, ter praga é muito grande, porque chama, né? Ao passo que se você vai produzir na sua casa, você vai produzir 10, 15 pés, pode ter alguma coisa, mas é pouco, né? E aí o defensivo agrícola é que vai ajudar. Tem os orgânicos, né? Mas é meio complicadinho ainda a legislação brasileira sobre isso. Sim. Então, e a gente não pode ter, assim, uma ingenuidade sobre tudo isso. A gente tem, olha, inclusive foi até, já tem muitos anos, mas aconteceu um episódio no Ceasa de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu sempre fazia compra no Ceasa, né, de frutas e tal. E lá ficam uns containers, assim, não sei se é container o nome, mas onde o pessoal descarta as frutas que estão, assim, meio estragadas e tal. E aí, o que acontece? Às vezes está machucadinha ali, coloca lá. E tinha gente que pegava aquelas frutas de lá, porque elas estavam assim com um pretinho, um machucadinho, e ia lá na feira, na Água Branca, no Parque da Água Branca, e vendia isso como orgânico. Então, olha que absurdo. Na verdade, não era orgânico, mas aí justificava para a pessoa, olha, esse aqui é orgânico, por isso que ele tem esse pretinho, esse é um funguinho que dá na casca, principalmente de mamão, goiaba, né? Sim. E aí, assim, é porque é orgânico. Mas não é. E aí, então, a gente não pode ser ingênuo nessas situações. Infelizmente, a gente tem que pensar assim, vamos comer o alimento porque ele é natural. Foi a terra que deu. E aí, a gente
pode se alimentar dele. É óbvio que se realmente você tiver uma fonte que você tem certeza absoluta que não foi usado nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de fertilizante que cause mal, ou um defensivo agrícola, é muito melhor, né? Mas a gente não consegue ter toda essa informação de verdade. E aí a gente, se entrar nisso, a gente entra numa neurose e deixa de comer tudo. Então, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto. A gente tem que entender que o nosso solo, realmente, ele já foi muito trabalhado, ele já é pobre em nutrientes, ele já está contaminado, os nossos lençóis freáticos também recebem contaminação. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, se alimentar bem, fazer a limpeza, a higiene adequada dos alimentos, entender quando ele está com fungo, que ele deve ser descartado. Para quê? Para a gente tentar minimizar esse impacto na nossa saúde, no nosso corpo. Então, é importante tudo isso. Doutora Mildred, pessoas, né, que estejam nos ouvindo aqui, pode estar pensando, né, como é que eu vou fazer? Quais seriam os passos que ela tem que dar, os primeiros passos que ela tem que dar para iniciar uma mudança alimentar com foco na sua saúde e em cura de alguma doença? Tem alguma receita, vamos dizer assim, para esse caminho? Sim, tem uma receita básica, assim, que eu acho que se todo mundo seguir, já vai, assim, ter muito ganho. O primeiro é realmente se hidratar adequadamente, tá? Então, aquele jargão que todo mundo fala assim, 2 litros de água por dia, é verdade, siga. Se você conseguir ingerir a água pura, 2 litros por dia, você já vai aí minimizar grandes problemas de saúde, né? Seu intestino já vai funcionar melhor, a sua circulação sanguínea, ela já vai ser melhor, mais oxigenada, você já vai ter grandes chances aí de não desenvolver uma hipertensão. Então, tudo isso é bem importante. Um segundo passo, que eu acredito ser, assim, fundamental, é você realmente dormir bem, você ter ali pelo menos as 8 horas de sono, bem reparador, bem descansado, sem televisão ligada, no escuro. Tudo isso faz diferença para você descansar, o seu cérebro e o seu corpo poder fazer o trabalho de limpeza, de faxina, que ele precisa fazer ali para poder eliminar as toxinas que você produziu durante o dia, para remover as células que morreram, para ele poder fazer lá a reprodução celular dentro do seu corpo, que é o que a gente não vê de maneira adequada, e se tiver alguma célula ali que foi produzida com defeito, ele conseguir eliminar. Então, tudo isso é importante. A alimentação, quanto mais você variar a sua alimentação em questão de tipos de frutas, tipos de legumes, verduras, já vai ser sensacional. Também não pode ter extremismo em relação ao sal. O sal é muito importante para a gente poder fazer, para que o nosso corpo faça os batimentos cardíacos adequadamente. Por isso que existe uma coisa que chama lá bomba sódio-potássio no nosso corpo. Então, precisa do sal para poder dar essas conexões elétricas para todo o nosso corpo funcionar. Então, é importante a gente pensar que os minerais, sim, são importantes, e o sal é melhor um sal mais integral. Por quê? Porque ele vem com mais variedade de minerais, diferente do sal branco, aquele salzinho bem refinado. Aquele lá só tem cloreto e sódio, é só o que ele tem, ele não tem mais nada. Então, é importante a gente ter um sal integral para poder ter essa parte elétrica funcionando, né? Algumas pessoas, às vezes, não vai pegar no carro e dar aquele choque. É isso aí, a gente tem eletricidade também, e o sal é fundamental para isso. Uma outra questão, bom, falei dos alimentos, falei do sono, falei da hidratação, eu acredito, e do sal. Eu acredito que se você conseguir evitar também os alimentos industrializados, muito processados, e que lá no pacotinho tem mais de 3 ingredientes, melhor para você. Então, é isso que eu recomendaria para todo mundo
poder começar a ter mais saúde. Muito bem. O que a senhora pode recomendar para essa pessoa que vai fazer esse trabalho? O que ela deve incluir desde já na sua alimentação para ir poder mudando a sua forma para algo um pouco mais, vamos dizer, mais descasca, menos abre-lata, vai? Primeiro, a pessoa tem que querer, né? Essa é a primeira coisa. É uma questão de decisão. Então, eu decidi que eu quero ter saúde, e para ter saúde, a gente tem que abrir mão de alguns hábitos que são deletérios para a gente. Então, uma pessoa que, por exemplo, toma... Outro dia eu atendi uma pessoa e falou assim, eu acho que eu tomo cerca de 1,5 litro de café por dia. Aí eu, essa pessoa não vai dormir bem. Por mais que ela ache que ela durma, ela não dorme. Porque ela está dando muito estimulante para o corpo dela. Então, esses excessos, eu acho que são importantes a gente também estar ciente. Mas a pessoa tem que tomar decisão. Se ela não tomar decisão e entender que aquele hábito que ela tem hoje é que está causando problema, e isso, às vezes, a gente não consegue descobrir sozinho, a gente precisa da ajuda de um profissional para mostrar isso para a gente. Então, se ela não consegue entender isso, ela não vai conseguir mudar, ela não vai conseguir ver o benefício em mudar. Então, a pessoa pode falar assim, eu não gosto de tomar água, eu escuto muita gente falando isso, eu não gosto de tomar água, não tem sabor. Mas por que você precisa tanto de sabor? Então, a gente tem que ir trabalhando as pessoas, assim, pelas beiradas, sabe? Para ela poder ir entendendo e poder abrindo mão de alguns hábitos que ela tem, porque as pessoas pensam que se ela abrir mão desse hábito, é como se fosse uma punição para ela. Então, vou dar um exemplo aqui, que às vezes pode chocar algumas pessoas, mas quando a gente tem uma vida muito simples, ou com muita restrição financeira, quando a gente consegue ter um pouco mais de dinheiro, a gente entende que ter acesso àquele alimento que a gente não podia, e na maioria das vezes são alimentos industrializados, é um sinal de status, de riqueza. Agora eu posso comer esse pacote de bolacha, que antes não podia. Por quê? Porque isso foi super valorizado na vida da pessoa, quando ela não podia. Então, ela achava que comer uma maçã lá do pomar dela era coisa de pobre, de quem não podia ter. Só que, se a gente for pensar, as pessoas mais ricas, com mais condições, elas têm uma alimentação que é essa simples, que é essa mais saudável. Então, assim, se cozinha na casa dela. E as pessoas, quando vão galgando esse ganho financeiro, ela vai achando que ela tem que consumir todas essas porcarias aí, que estão aí para atender a indústria alimentícia, né, e levar comida para essas pessoas, e elas deixam de valorizar isso. Esse é o olhar que eu tenho, que eu fico observando no comportamento das pessoas quando elas chegam para mim. Então, assim, não é uma crítica, é uma coisa que acontece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo diferente, sem ser em relação à alimentação. Se eu andei a minha vida toda de Fusca, aquele barulho, aquela lata velha lá, eu quero me livrar daquilo. E aí, quando eu posso ter, sei lá, um golzinho, eu não quero nem saber daquele Fusca. E hoje o Fusca é vintage. Então, Exato. assim, ou você chega e começa a ter um carro melhor, então você não quer voltar mais para aquilo. Só que, às vezes, aquilo era bom para você. Eu não quero dizer que você tem que ter sempre aquilo, que você não pode experimentar coisas novas, mas você deve, mas você tem que ter consciência. E aí, não adianta nada você comer tudo que você quiser, todos os pacotes de bolacha que você quer dar para o seu filho, e ele ser doente. E ele, por exemplo, ser uma criança que não consegue brincar, que ela já tem problema cardíaco, que ela já tem diabetes. É muito triste ver isso. Então, a gente tem que ter consciência das coisas. Abrir mão de algumas coisas que parecem riqueza, na verdade, elas vão te levar para um caminho de adoecimento. Então, eu vejo muito dessa forma, sabe? A alimentação. Sim.
as pessoas têm o que a maioria procura e acha que aquilo não é legal, que ela precisa ter o outro, né? Que ela vê e não tem acesso, né? Exatamente. Tá bom. Doutora, nós estamos aqui num tempo de 40 minutos de live já. Eu sei que a senhora tem um outro compromisso agora, né, para poder cumprir. Eu não queria acabar, não, porque está maravilhoso. Muito bom conversar com você sempre. Eu quero te convidar para voltar uma outra hora que a senhora puder, para a gente tratar de outros assuntos, né? Que eu acho que tem muita coisa para contar. Com certeza. Agradecer imensamente que a senhora aceitou estar aqui comigo, né? Tivemos que esperar um tempinho dentro da sua agenda, mas eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para as pessoas que nos ouvem e que vão nos ouvir ainda. Claro. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é sempre muito bom estar aqui conversando com você. E, assim, agradeço também quem está assistindo e quem ainda vai assistir, porque realmente o meu objetivo é ajudar cada vez mais pessoas a terem saúde de verdade. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, se você me permite aqui divulgar, Celso. Sim, sim. É o doutora.mildred.molina. Eu estou criando agora um projeto online, onde eu vou fazer um acompanhamento personalizado e individualizado para as pessoas de longe, para que elas possam realmente envelhecer cada dia mais jovem. Então, esse é o meu objetivo e eu espero aí poder ajudar. Fico à disposição para quem quiser me chamar no direct, me perguntar alguma coisa. Vai ser um prazer ajudar vocês cada dia a ter mais saúde e viver bem, que é o que importa. Exato. Então, muito obrigado por tudo, né? Deus abençoe a todos que estiveram conosco durante essa live e a todos que vão assistir, né? Se ainda assim quiserem fazer perguntas, né, para a doutora Mildred e não estão conseguindo entrar em contato com ela, coloca o número da live, está lá o hashtag, o número da live, acho que é 16 ou 17, eu não me lembro. Coloca o número da live, é 16, hashtag 0016 e faz a pergunta pelo LiveTip, que deixa o local, o endereço para você receber a resposta, que eu vou endereçar a doutora Mildred e ela vai responder para vocês também. Tá bom? Perfeito, ótimo, maravilhoso. Muito obrigado, então, a todos, né? Fique com Deus. E semana que vem, na live de terça-feira, deve ser uma coisa diferente, porque eu vou estar em Barretos para fazer o meu tratamento e eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho o que é aquilo lá. É muito bom que as pessoas entendam o que acontece, né, com as pessoas que estão em tratamento. Tá bom? Então, muito Deus abençoe a todos e terminando como sempre terminam as lives, né? Vamos embora na fé, que pela fé tudo nós conseguimos. Tá bom? Amém. Você fica só um pouquinho aí. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.